Oi, hoje é quarta-feira, né? No meio da semana, o dia 18 de dezembro de 2019, e faz um dia que eu publiquei um vídeo aqui, que eu recomendo, já está com 80 mil visualizações, e eu recomendo que você o veja, porque nós vamos dar uma continuidade aqui a ele, mas esse vídeo é evidentemente independente, eu vou me referir a coisas do episódio da famosa Operação Calvário, né? A Operação Calvário, o juízo final, Calvário 7, lá na Paraíba, né? Eu vou começar por uma reclamação, né? Porque, veja bem, ontem de manhã, atendendo a um despacho do desembargador Ricardo Vital, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a Polícia Federal prendeu a deputada Estela Isabel e, à noite, seus companheiros, deputados estaduais, se reuniram na Assembleia Legislativa em votação secreta, revogando, à noite, decisão do desembargador e soltando a senhora Estela Isabel Bezerra. Estela Isabel Bezerra era uma pessoa de tal confiança de Ricardo Coutinho, o ex-governador da Paraíba, que é considerado pelo Ministério Público com abono do desembargador, o chefe da organização criminosa que assaltou de forma absolutamente desumana a saúde e a educação na Paraíba, hospitais frequentados por pobres, o Hospital do Trauma em João Pessoa, o Hospital de Santa Rita, onde inclusive o meu pai foi coletor de impostos, e ela foi solta pelos colegas. Então hoje de manhã, me contou a minha fonte lá, que é o Helder Moura, jornalista, combativo, independente, ela foi se apresentar numa audiência de custódia ao juiz Adilson Fabrício, da primeira vara criminal, e disse ao juiz que não tinha sentido a audiência de custódia porque ela tinha sido solta pelos colegas deputados. A votação terminou de forma assim, completamente secreta e baseada numa decisão do Supremo, que daqui a pouco eu vou lhe contar qual é. Aí o juiz disse: não, a senhora está enganada. Quem manda aqui não é a Assembleia Legislativa. Quem manda aqui é o desembargador Ricardo Vital, e a senhora sai exatamente no momento em que ele mandar soltar. Enquanto isso, a senhora vai ficando aí pela cadeia e vai fazer audiência de custódia como qualquer preso, sim. Esse juiz, Adilson Fabrício, é conhecido por atitudes bastante fortes, firmes, rígidas, né? Eu, inclusive, falei para o Helder, quando conversávamos pelo telefone a respeito disso, que me lembrava a fábula do moleiro da Prússia. Aquela fábula famosa em que o rei da Prússia mandou desapropriar um moinho, porque ele queria fazer um jardim para a casa dele, que era vizinha do moinho, e o moleiro não aceitou, foi para a justiça. E quando ganhou a causa, ele mandou um recado para o rei da Prússia: ainda há juízes em Berlim. E essa frase se tornou uma espécie de sinônimo sempre em lugares onde há juiz. Por exemplo, na Paraíba. Ainda há juízes na Paraíba. Estou falando de Ricardo Vital, o desembargador, e estou falando do juiz de primeira instância, Adilson Fabrício. Pois bem, a senhora Estela Isabel foi mantida presa no âmbito das acusações. 25 deputados acompanharam o parecer do relator do processo, Felipe Leitão, pela revogação da decisão judicial. 6 votaram a favor da prisão de Estela Isabel e a deputada Cida Ramos, do PSB, se absteve da votação. Agora, eu quero explicar a você que o responsável por esse tipo de atitude das assembleias, e particularmente da Assembleia Legislativa da Paraíba, e segundo me contou o Helder, o juiz só tomou essa atitude porque os deputados, com medo da pressão popular, fecharam a sessão,
e esse tipo de decisão só pode ser tomada em votação aberta. De qualquer maneira, em votação aberta ou fechada, essa decisão a favor de bandidos, é claro que vem da onde? Vem da onde, Isabel? Do Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero contar aqui para você que a Associação dos Magistrados Brasileiros pediu uma liminar ao Supremo para suspender normas aprovadas pelas Assembleias do Rio, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, que permitem revogação de prisões provisórias, temporárias ou preventivas de seus membros. Pois bem, o resultado disso aí foi 6-5 a favor das Assembleias. E só para ficar claro quem é que ajuda bandido e quem não ajuda, porque no fim, para mim, os 11 são responsáveis por tudo, foram vencidos o Edson Fachin, Luiz Fux, a Rosa Weber, a Carmen Lúcia e o Luiz Roberto Barroso, e venceram, é claro, o ministro Toffoli, que, aliás, eu descobri como o Toffoli é um proparoxítono, eu gosto de proparoxítonos, porque meu nome é Neumann, é proparoxítono, ele não passa de uma pústula, mas vamos em frente. O ministro foi acompanhado pelos outros, né? Que você já sabe quem são, né? É o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello. Pois bem, aliás, a Paraíba, eu estou fazendo o segundo vídeo consecutivo sobre a Paraíba, porque a Paraíba é um dos melhores, apesar de não faltarem exemplo de promiscuidade do Ministério Público, da Justiça, com o poder do governo do Estado. Entre os candidatos que teriam passado pela produtora de TV Canal 40, que era a central dessa propina, estava uma delatora chamada Maria Laura Farias, que era servidora da Procuradoria-Geral do Estado. E ela é uma das delatoras premiadas. E ela disse que o governador João Azevedo passava por lá. Lá na Paraíba, consta que ninguém espera que ele cumpra o seu mandato inteiro, porque ele passou por busca e apreensão no Palácio da Redação, Palácio do Governo, e na casa, na residência, né? Residência essa, a Granja de Santana, na qual o Ricardo Coutinho, ex-governador, teria recebido, segundo o relato da procuradora-geral, a ex-procuradora-geral da Paraíba, Livânia Farias, recebeu 4 milhões em dinheiro vivo, lá na casa dele, né? Na residência oficial do governador. A Livânia Farias, a delação premiada dela, está reproduzida pelo repórter Paulo Prata, do blog do Fausto Macedo, no portal do Estadão. Você pode ler lá e você vai ficar chocado e você vai ver os ministros do tribunal, os desembargadores do tribunal, os procuradores, todo mundo enrolado nessas mesmas delações, e daí a impunidade de que gozava Ricardo Coutinho quando era governador e mesmo depois de ter saído. Esse governador atual, João Azevedo, que ele elegeu derrotando outros chefões políticos da Paraíba, só com a força do Ricardo Coutinho, com o dinheiro do Ricardo Coutinho, pretendeu ficar fora, rompeu com ele, mas tudo indica que a Operação Calvário vai pegá-lo. Esse dinheiro, aliás, ele foi alvo dessas buscas, né? Esse dinheiro circulava dentro desse Canal 4, que é um prédio luxuoso, e essa senhora, Livânia Farias, e a outra também, a senhora Maria Laura, elas contaram que, apesar de serem funcionárias da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, do Ministério Público, elas ficavam integralmente no quartel-general da propina. Segundo disse a Maria Laura, muitas reuniões eram realizadas à noite. Ao saber que João Azevedo iria, Livânia foi atrás de móveis para arrumar o gabinete, afinal era governador, né? João Azevedo começou a atender lá no período do mês de agosto. No caso, ele era candidato ao governo, apoiado e que terminou ganhando. A Livânia Farias foi procuradora-geral da Paraíba, quer dizer, o órgão mais importante do Ministério Público Estadual do Estado, no primeiro governo
Ricardo Coutinho, ocasião em que ele fortaleceu a sua fama de homem honesto, duro, bom administrador e que não compartilhava de coisas sujas. E os jornalistas que começaram a denunciar, principalmente o Éder Moura, eram frequentemente vítimas de ameaças de seu advogado e do irmão dele, Coriolano, cuja prisão também foi decretada pela Operação Calvário, o juízo final, 7ª parte. Há também um destaque, né, nesse recebimento de propinas para o secretário de governo de Coutinho, que era o Ivan Buriti. Ivan Buriti foi deputado federal, é sobrinho do ex-governador Tarcísio Buriti, que foi um chefe político muito importante da Paraíba, que já morreu e que tem fama de honesto, não tem fama de... Mas o Ivan comandava a reforma do espaço, que, segundo a delatora Livânia, que foi procuradora-chefe na Paraíba, era de propriedade do Coriolano, irmão do ex-governador. Pois bem, no meio disso tudo, me aparece a nota de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que escreveu: considero o Ricardo Coutinho um homem sério e que fez ótimos governos na Paraíba. A operação que decretou sua prisão hoje parece-me mais um exagero daqueles que têm sido praxe de setores do judiciário envolvendo show midiático e interesses políticos. Evidentemente, Gleisi Hoffmann não tem a menor informação sobre o que acontece na Paraíba. Ela é sobre nada. É uma completa idiota, né? Como diz o meu sogro, Alexandre Tabajara de Castro. Porque ela não sabe nem das coisas do PT. Então eu vou contar para ela. O Ricardo Coutinho, farmacêutico, começou no sindicalismo como presidente do Sindicato dos Farmacêuticos na Paraíba. Em seguida, criou e presidiu o Sindicato dos Funcionários da Área da Saúde na Paraíba. Por isso, foi ligado ao PT, ganhou muitas eleições lá pelo PT, mas quis disputar a prefeitura de João Pessoa com o Luiz Couto, também deputado federal, com o Ivan Buriti, e perdeu. No processo da discussão jurídica dessa prévia, foi constatado, e ele foi processado, por falsificação de assinatura. Ele foi expulso do PT por falsificar a assinatura e por fazer campanha pelo voto nulo, porque não era o nome dele o indicado. E daí ele pediu o desligamento do PT porque estava sendo expulso por falsificar a assinatura e foi para o Partido Socialista Brasileiro, onde teve votações espetaculares para deputado estadual e 2 vezes para o governo do Estado. O Partido Socialista Brasileiro está em cima do muro em relação a ele, mas participou da festa com Lula e Dilma, que foi presidida pelo Ricardo Coutinho, quando fizeram uma farsa de inauguração da obra da transposição do São Francisco na cidade de Monteiro, na Paraíba. À época ele era governador e o Lula estava se preparando para ser preso e a Dilma fora de qualquer coisa. Felizmente, graças a Deus, pelo Brasil. Direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.